Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa TPME, nossa Terça para Mulheres Empreendedoras. E nessa terça nós vamos falar de como vender todos os dias. O conceito de venda, eu vou dar 6 dicas para vocês começarem a vender todos os dias. Como faz para vender, tá bom? É um assunto de extrema importância, assim como finanças, assim como empreendedorismo, porque sem vendas não tem lucro, sem vendas não tem caixa, não tem fluxo de caixa, não tem empresa em pé, né? Então hoje a gente vai falar de vendas. Aqui é onde você vai ver que uma confeiteira é uma empreendedora, que a sua confeitaria não é só a sua casa, que é uma empresa e você deve tratar como tal para você conseguir ver o seu lucro no final do mês. Eu vou falar sobre o conceito, vou falar de exemplos e aí a gente vai aí batendo esse papo gostoso. A venda na confeitaria nada mais é do que uma troca de produto ou serviço por dinheiro. Então você produz o seu produto, coloca ele à disposição e você recebe o dinheiro em troca desse produto ou serviço que você presta para o seu cliente. Na confeitaria a gente faz produtos, então uma venda é a troca do seu produto em dinheiro. Isso é uma venda. Muita gente fala, mas eu não sei vender, Érica, vender é muito ruim. Existem 5 tipos de vendas, mas na confeitaria eu vou falar só de 3 dos 5 tipos de vendas, tá bom? Então, existem a venda direta, a venda consultiva, a venda corporativa, a venda casada e a venda consignada. Desses 5 tipos, hoje a gente vai falar só da venda direta, da venda corporativa e da venda consignada, que são os 3 tipos de vendas que a gente utiliza na confeitaria, que vocês devem utilizar. Vocês podem escolher utilizar uma de cada vez, ou você pode usar as 3 ao mesmo tempo, você vai entender por quê, tá bom? A venda direta é você vender os seus produtos sem nenhum intermediário. Então, você produz o seu produto e vende para o consumidor final. Então, o próprio nome já diz, é uma venda direta. Venda de você, confeiteira, da confeitaria, da sua empresa, para o consumidor final. Então, é uma venda direta, não tem intermediário, não tem intermédio de ninguém. Você produz e vende. Essa é a venda direta, é a primeira venda que eu estou explicando para você. Segundo tipo de venda é a venda corporativa, que é a venda de empresas para empresa. É uma venda feita de uma empresa para outra empresa. Você produz o teu produto e vende para uma empresa revender para um consumidor final, tá? Então, você como confeiteira e como confeitaria, como pessoa jurídica, como empresa, vai vender para outra empresa, revender para o teu cliente final, para o cliente final dele, na verdade, porque o seu cliente vai ser uma outra empresa. Então, isso denomina-se como uma venda corporativa, tá? E a terceira venda, e vocês já devem saber e ter contato com esse tipo de vendas, é muito comum, é muito utilizada por produtos de beleza, né? Então, as pessoas deixam muito em consignação, que fala, você deixa o seu produto para alguém vender, ou uma empresa, ou uma pessoa, e se a pessoa não vender, ela devolve esse produto para você, tá? Então, a área de cosmético, a área de beleza, faz muita essa venda. Coloca ali, fala, olha, eu posso deixar meu produto aqui na sua perfumaria? Se não vender, eu recolho o meu produto. Você também pode fazer esse tipo de venda. É uma estratégia muito utilizada que você deixa para um terceiro vender. Se esse terceiro fica responsável pela venda para o cliente final e pela comercialização, só que se ele não vender, ele devolve para você. Tá bom? Assim, a pessoa não fica com a responsabilidade, fica com aquele peso de ter, né, a obrigação de vender e fica com o lucro ou o prejuízo. Ele é só um intermediador da negociação, um intermediador da venda, tá? Então, qual tipo de venda você deve escolher dessas 3 tipos? Então, eu falei da venda direta, eu falei da venda corporativa e eu falei da venda por consignação.
Você pode escolher qualquer uma delas ou você pode trabalhar com as 3 ao mesmo tempo, tá bom? Você não precisa ficar só focada em uma. Se você está começando agora, é ideal que você faça a venda por consignação, a venda consignada. Eu fiz a venda consignada para desenvolver a minha técnica que eu ensino as confeiteiras a ganharem mais de 5 mil reais. Eu comecei com a venda consignada. Como que eu fazia? Eu pegava os brigadeiros, eu não produzia, tá? A diferença era essa, eu não produzia o brigadeiro, eu pegava de uma pessoa que produzia e dava para uma amiga minha vender no trabalho dela. Eu falava para ela, olha, se você não vender tudo, você me devolve, eu vou buscar. Então, foi uma maneira que eu encontrei de achar pontos de vendas. Então, é uma maneira muito simples, mas que dá muito resultado. Você deixar para as pessoas fazerem a comercialização, fazerem a venda para você. Só que se ela não vender, o que você faz? Você recolhe o seu produto. Isso é uma maneira de vender a venda por consignação, é a venda consignada, tá bom? Para testar essa técnica, você pode fazer isso também, você pode oferecer em alguns locais. Nunca aconteceu de sobrar. Sempre o pessoal comia tudo e ainda pedia mais. Fazia pedido para outra semana e eu vou explicar por quê. Por que é importante vender todos os dias? A importância de você vender todos os dias é que você, primeiro, fideliza os seus clientes. Então, a pessoa sabe que você vende aquele produto todos os dias, então você vai ter clientes fiéis. A pessoa gosta do seu produto e sabe que você está ali todos os dias para vender. Você também cria a imagem da sua marca. Como você está ali todos os dias se colocando à disposição do cliente, fazendo uma venda proativa, você indo atrás do cliente, você consegue aí criar a sua marca, fidelizar o seu cliente e ter uma constância. A constância é importante para você conseguir ver o seu lucro no final do mês, tá? Por quê? Quando a gente quer comprar alguma coisa, gente, eu não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. Principalmente com comida. Quando eu quero comer alguma coisa, me dá vontade de comer alguma coisa, eu quero comer hoje. Então, para quem trabalha por encomenda, coloca a decisão da sua venda na mão do outro. Tem que ter uma venda todos os dias, você tem que ter constância, porque as pessoas, elas querem as coisas quando elas decidem fazer para ontem. Então, quem não tem constância, quem não vende todos os dias, acaba trabalhando mais por encomenda, né? Então, aniversário, casamento. De quinta-feira eu faço uma live onde eu atendo as confeiteiras de manhã, é muito legal. E na última live que eu fiz, eu falei com a Thaís, e a Thaís, ela trabalha só por encomenda. Então, o que acontece quando você trabalha só por encomenda? Você não tem vendas todos os dias. E aí, se você não tem a venda todos os dias, você não consegue fazer um planejamento de vendas. Aí você fica na mão do desejo do outro, né? O benefício de você vender todos os dias, além de você fidelizar os seus clientes, além de você criar a sua própria marca, se fazer presente na memória de quem vai comprar de você e no coração, porque, por exemplo, quem gosta de doce, gente, eu amo doce e eu sei as minhas preferências, eu sei quais são os doces de quem que eu vou comprar quando eu quero determinado doce. Então, quando fala de pão de mel, tem um pão de mel de uma senhora que eu gosto. Quando fala de brigadeiro, tem um brigadeiro que eu gosto. Então, a gente tem que saber, você tem que ser referência naquilo que você faz. E você só se torna referência quando você vende todos os dias, quando você se coloca à disposição do seu cliente todos os dias. Além de se colocar à disposição do seu cliente, você vai atrás do seu cliente também, tá? Porque a gente não pode ficar com a porta aberta e esperar as coisas acontecerem, tá bom? Hoje em dia não funciona mais assim. Quando a gente faz essa venda todos os dias, você consegue se planejar, fazer um planejamento de vendas, você consegue prever o quanto você vai ganhar no final do mês e você consegue prever qual o seu custo naquele mês também. Então, com isso, você consegue, inclusive, definir o quanto você vai querer ganhar de salário, tá? Então, olha a importância que envolve vendas. Uma coisa que, quando você vai trabalhar
na confeitaria nem passa pela sua cabeça, né? Quando você vai trabalhar com a confeitaria, a única coisa que você quer é fazer um produto muito bom e que o seu cliente ame aquilo que você faz. Mas você esquece que precisa precificar, que precisa fazer planejamento de negócio, que precisa fazer planejamento de vendas. Eu já ouvi muito das confeiteiras: Érica, eu não gosto de vender. Eu faço meu produto se vende, meu produto é tão bom que ele se vende. Gente, o único produto que se vende é a Coca-Cola. A Coca-Cola se vende e mesmo assim ela investe em marketing. Ela não fica paradinha esperando, ela tá sempre se fazendo presente, ela tá ali. Olha como a marca se fez presente. Você vai comer uma pizza, você associa, sabe? É uma marca de associação. Você comer uma pizza, você quer uma Coca-Cola. Você vai comer um sanduíche, você quer uma Coca-Cola. Então você vê, é uma marca que se fez presente todos os dias e mesmo ela se vendendo, ela se faz presente todos os dias. Através de propagandas, de marketing, na internet, em todos os lugares. Você vê também, quando você entra no mercado, a Coca-Cola em lugares estratégicos, tá bom? Então, mesmo quando você já é uma marca muito boa, você tem que trabalhar vendas, tá bom? Por isso que eu venho aqui toda terça-feira falar de um assunto, de um departamento que é extremamente importante para vocês, tá bom? Se você vende todos os dias, você consegue fazer esse planejamento de vendas. Então, uma coisa é você vender por encomenda, quando você depende da vontade de quem compra. Quando você trabalha com encomenda, você fica ali esperando um aniversário, um batizado, um desejo de alguém, um momento de vida da pessoa, um casamento. Então, assim, quando você trabalha por encomenda, você fica ali, esperando. E aí, quando você não espera por encomenda, você não tem essa venda diária. Por quê? Porque você está sempre dependendo do pedido do teu cliente, tá? Do desejo, da vontade dele, do momento de vida que ele está passando. Outra coisa é você determinar uma quantidade por dia que você vai vender, tá? E ir atrás dessa venda, se colocar disponível para vender. Então, você não depende de quem compra. A venda não depende de quem compra, a venda depende de quem vende. Olha a sacada. Então, você precisa se colocar disponível todos os dias para a pessoa lembrar de você. Quem não é visto não é lembrado. Então, se você só aparece de ano em ano, como é que você vai conseguir se sustentar na confeitaria se você só trabalha por encomenda? A encomenda faz parte, mas você precisa ter uma constância e um planejamento para isso, tá bom? A venda depende mais de você do que de quem compra. Outra coisa, mesmo que você dependa da vontade de quem compra, do desejo de quem compra, do momento de vida de quem compra, você tem que estimular o desejo de quem compra, a vontade de quem compra, a disponibilidade do seu produto, quem coloca é você. Quando você se coloca disponível, coloca o seu produto disponível, tá bom? Você acelera a venda. Eu tô sofrendo, gente, já falei pra vocês que eu tô sofrendo demais, porque eu sou aquela pessoa que amo doce. Então, eu vejo vocês fazendo aqueles bolos, colocando aquelas caldas, aí vocês fazem aquela maldade de enfiar a colher assim, sabe? E despertar o desejo. Então, isso faz parte. Isso é importante que vocês façam mesmo, porque, olha, só de falar já enche a boca d'água. Então, você acelera a venda. Quando você faz isso, quando você se coloca disponível, olha, saiu 3 bolos quentinho de cenoura com cobertura de chocolate agora. Então, às vezes a pessoa nem tá pensando nisso, mas ela já conhece você, ela conhece a sua marca, conhece o seu produto, o que ela faz? Ela vai querer. Então, sorte, né? Eu sempre falo, sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. E isso também serve para os produtos. Tá pronto, a pessoa quer? Dá match. Então, você tem que despertar o desejo do seu cliente, você tem que se colocar disponível o seu produto para a venda acontecer. Mas eu não sei vender. Você precisa determinar uma quantidade por dia. Determine, olha, hoje, todos os dias eu faço 3 bolos. Começa com uma quantidade pequena e vai plantando. Gente, se a gente pensar
que uma semente, que de uma semente, a árvore, ela não vira árvore. Você não coloca a árvore e ela é assim. Dentro de uma semente existem todas as possibilidades de uma árvore. E ela tem o tempo certo das coisas. Você vai colocar na terra, você vai colocar água, você vai adubar. Então, tudo tem um tempo. Ela, dentro daquela sementinha, ela tem propriedades, todas as propriedades que ela precisa para ser uma árvore maravilhosa. Mas ela precisa do tempo para crescer. Assim é o nosso negócio. A gente começa pequenininho, a gente está cheio de potência, a gente está cheio de capacidade, mas a gente começa do pequeno, tá bom? Então você vai ter que conquistar esses clientes. Então determina uma quantidade pequena de produto que você vai fazer, sei lá, 3 bolos por dia, e vai, né? Vai plantando, vai cultivando, vai namorando, vai mostrando para o seu cliente que aquele teu produto é tão maravilhoso que chega a ser um pecado ele nunca ter experimentado, nunca ter comido o pão de mel, o seu pão de mel, o seu bolo de cenoura. Então, você tem que mostrar para ele que ele precisa de você, ele precisa comer o seu bolo, ele precisa entender que o seu bolo é maravilhoso e assim você entrar na mente dele como uma coisa boa e ser referência naquilo para ele, tá bom? Então, o seu produto tem que ser tão maravilhoso a ponto dele pensar, poxa, eu preciso comer esse bolo que a Érica faz, eu preciso comer o brigadeiro que a Érica faz. Então, assim, você precisa se tornar referência naquilo que você faz, tá bom? Então, tudo bem, Érica, já me convenceu. Eu sei que eu preciso vender todos os dias, eu sei que eu preciso vender, mas tem um outro detalhe. Além de eu não gostar de vender, eu também não gosto de cobrar. Aí, gente, vou falar uma coisa para vocês. Às terças-feiras eu venho aqui para profissionalizar vocês. É uma formação que eu venho aqui dar para vocês passarem de boleira, doceira, a empreendedoras, a dona do seu negócio. Então, vocês têm que tirar vocês têm que se portar como empreendedora. Você não é porque você trabalha na sua casa que não é uma empresa, não é porque você trabalha na sua casa que você tem que vender fiado para as pessoas. Não é porque você trabalha na sua casa que você tem que vender só para aquele círculo de amizades. Não é porque você trabalha na sua casa que você tem que vender só para a sua vizinhança. Você precisa pensar como empreendedora, visão de empreendedora. Então você pode vender todos os dias pela internet. Principalmente pela internet. A internet é a sua loja, a sua vitrine, a sua loja virtual, tá bom? Então, se você não sabe cobrar, você tem que dar possibilidades para o seu cliente te pagar. Quais são essas possibilidades? Você tem aí dinheiro, tem o Pix, que pode fazer qualquer dia, qualquer hora, a qualquer lugar, mesmo que a pessoa, eu não tenho Pix cadastrado, ela consegue receber. Então, vamos supor que você não tenha Pix cadastrado, mas se você passar agência, conta, CPF ou CNPJ, para você receber um Pix, você recebe, mesmo que você nunca tenha cadastrado nenhum Pix, tá bom? Então, isso é uma dica que eu tô dando aí para vocês, porque ainda tem muitas pessoas que é avesso à tecnologia, quem não quer trabalhar com Pix de jeito nenhum, mas pode receber, tá bom? Então, você também pode dar de opção para o seu cliente boleto. Hoje em dia, gente, para você ter uma maquininha de cartão é a coisa mais fácil que tem, tudo pelo computador, tá? Então você pode também ter uma maquininha para você receber no débito, para você receber no crédito, para você receber vale refeição, tá? Então corra atrás de possibilidades para você receber do seu cliente. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Parece piada, parece mentira. Se eu não tivesse vivido isso, eu ia falar que é mentira. Mas uma vez eu estava trabalhando e tinha saído da agência com uma amiga minha. E aí o rapaz passou e pediu dinheiro para minha amiga. Você tem como me dar, né? Pediu dinheiro, assim, tem pedinte na rua. Ela falou, não só tenho cartão. Você acredita que o cara sacou uma maquininha e falou, pode passar aqui, pedindo
dinheiro, esmola, ele tinha uma maquineta para receber a esmola, gente. E tem gente ainda que trabalhando com confeitaria, trabalhando com comida, tendo uma empresa, tendo a confeitaria, não tem uma maquininha. Então, assim, é importante você correr atrás disso, tá? Você ter disponibilidade para dar para o seu cliente. Você tem que deixar algumas possibilidades para ele. Ele tem que ter alguma maneira, a pessoa, depois te pago, fala, eu aceito Pix. Depois te pago, quer que eu faça um boleto? Eu faço um boleto. O que não pode, se você não sabe cobrar, é deixar para a pessoa pagar depois. Porque aí, se você não sabe cobrar e a pessoa não é boa de pagar, você vai tomar calote, tá bom? Então, toma cuidado com isso. Hoje, o mundo está digitalizado e você deve estar também. Eu sei que é difícil, eu também tenho as minhas dificuldades tecnológicas, eu também sofro, eu não sabia fazer nenhum post e estou aqui fazendo live. Então a gente tem que se superar a cada dia, tem que um pouquinho de cada dia aprender alguma coisa diferente, tá bom? Então, se você não vende todos os dias, dificilmente você vai ver o seu lucro no final do mês. Então, muita gente fala, Eri, eu não tô conseguindo ver o meu lucro no final do mês. Mas você não vende todos os dias, você espera o seu cliente, o momento dele, o desejo dele, ele ir até você. Então, se você não se colocar disponível, fica difícil de você ver realmente o seu lucro no final do mês. Então, pensa assim, vamos supor, pensa comigo, você não sabe precificar, você só vende quando o cliente procura. Como que você vai conseguir ver o seu lucro no final do mês? Se você não precifica o seu produto, quando você precifica errado, e quando você vende só no momento que ele te procura. Gente, não tem como você sobreviver desse jeito. Você não tem um planejamento de negócio, você não tem um planejamento de vendas, você não se fala, olha, eu vou vender tanto por dia. Até eu, quando trabalhava no banco, gente, eu falava, hoje eu vou vender tantos PIC, tanto seguro de vida, tantos consórcios. E ia pra luta. Então, assim, todos os dias você tem que levantar no domingo, se organizar e levantar e falar, hoje eu vou vender, eu tenho capacidade, você tem que ver a sua capacidade de produção, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como você tem que vender os seus produtos todos os dias. Eu separei aqui 6 dicas para você ter sucesso nas suas vendas, para você conseguir vender todos os dias, tá bom? Então, primeira coisa, você tem que escolher um queridinho. O teu queridinho, qual é o produto mais delicioso que você faz? É pão de mel? É brigadeiro? É bolo de cenoura? É bolo de iogurte? É bolo de banana? Eu não sei. Você tem que definir o teu queridinho, qual é aquele que você mais ama vender. Na verdade, qual é aquele mais gostoso que você faz. Depois que você definiu qual produto você vai vender, você precisa saber quanto esse produto custa. Por quê? Se você, sei lá, sua sobremesa é maravilhosa, mas você não precificou, você não sabe quanto ele custa, você pode ter prejuízo nesse produto. Então, você tem que ter um equilíbrio do quanto você vai vender para o seu cliente. Você tem que agradar o seu cliente? Sim, você tem que agradar o seu cliente, mas o seu preço tem que ser justo. Quando a gente fala de preço justo, é um preço justo para o seu cliente, que não vai pagar um produto no seu achismo, da sua cabeça, que você acha que vale tanto, e tem que ser justo para você também ter o seu lucro no final do mês. Então, precificar é de extrema importância. Então, voltando nas 6 dicas. Primeira dica, escolhe o seu queridinho. Segunda dica, precifica. Quanto custa o seu queridinho, o seu produto queridinho, aquele produto que você vai vender? Quanto ele custa? Depois que você definiu quanto ele custa, você vai definir o quanto você vai vender. Definindo quanto você vai vender, você vai saber exatamente qual a sua margem de lucro. Então, você definiu o queridinho, você definiu quanto ele custa, você definiu quanto quanto ele tem de margem de lucro, quanto ele vai te dar de retorno, né? Quanto você vai vender e saber o seu lucro. E você também precisa
A quarta dica é definir uma quantidade de produção. Eu atendi uma moça, a Anne, que ela consegue produzir 30 pães de mel em 6 horas. Então, define aí, olha, o meu queridinho, eu vou conseguir produzir 30 no máximo por dia. Então, você vai ter que definir a quantidade que você vai produzir por dia. Por quê? Com essa quantidade, você vai definir também aonde você vai vender, que é a nossa quinta dica. Aonde que eu vou vender? Eu vou vender nas escolas, eu vou vender nas igrejas, eu vou vender nas docerias, eu vou vender na padaria, eu vou vender pro meu cliente final, eu vou deixar em consignação, eu vou fazer venda direta, eu vou fazer venda corporativa, eu vou fazer venda consignada. Então, assim, quanto você consegue produzir sozinha? Eu sei que uma pessoa sozinha, trabalhando em casa, consegue produzir até 40 bolos por dia. Isso é fato, já vi acontecer. Então, você defina qual é o seu queridinho e quanto você vai produzir por dia, tá bom? E onde você vai vender? Tem que ter uma estratégia. Você não pode produzir aí 30 pães de mel e ficar esperando teu cliente ligar. O desejo do seu cliente. Você não sabe se ele está de dieta, se não está, você tem que procurar. Você define o quanto vai vender e para quem vai vender, tá bom? Sexta dica é a constância. A Bárbara, por exemplo, toda sexta-feira é o dia do cookies. Então eu sei que de sexta-feira, se eu quiser comer um doce maravilhoso, eu sei que eu vou achar na Bárbara, porque toda sexta-feira tem cookies. Então, qual é a constância do cookies da Bárbara? Toda sexta-feira, tá bom? Então, assim, define a constância. Quais são os dias da semana que você vai vender? Quais são os dias da semana que você vai vender para você montar um planejamento de vendas, para você criar a sua estratégia. E nunca se esqueça que a internet é ótima, é a melhor maneira que você tem para você se relacionar com seus clientes. Aqui é um lugar mais barato que tem para você se relacionar com o seu cliente, para você colocar o seu produto à disposição, para você fazer relacionamento, para ele te conhecer seu produto, saber os produtos que você usa, entendeu? Então aqui é um lugar que você tem para se fazer presente na vida dos seus clientes, tá bom? Então, primeiro lugar, primeira coisa de tudo, se você está começando hoje, você tem que vender aqui, no digital. Você tem que colocar no status do seu WhatsApp, que é outro lugar maravilhoso para você vender. Você deve mandar mensagem para os seus clientes. Eu sei que a Érica é maluca por pão de mel. Então, toda semana eu vou mandar mensagem para ela. Érica, sexta-feira, eu vou fazer entrega de pão de mel. Você quer? Você procura o seu cliente. Manda mensagem, gente. A gente manda mensagem o dia inteiro, o tempo inteiro. Manda mensagem para o seu cliente. Hoje é terça. Amanhã, você já manda mensagem para ele. Fulano, sexta-feira vai sair várias fornadas de cookies. Posso separar para você? Você quer garantir a sobremesa do final de semana? Vocês têm que aproveitar. Quarta, quinta, sexta e sábado são os melhores dias para vocês. Então, tenha essa conexão com o seu cliente. Lembra das preferências dele, tá? Ele comprou de você uma vez, procura seu cliente novamente. Qual foi o último pedido dele? Você pediu cookies de doce de leite? Fulano, eu lembro que da última vez você pediu cookies de doce de leite. Hoje eu tô fazendo de Nutella. Você já experimentou de Nutella? Você quer fazer um pedido de Nutella? Então, assim, você entende? Você se colocar, você estar à frente do seu cliente, visão de negócio, tá bom? Quem consegue fazer isso muito bem, já falei, é a Bárbara, que ela já definiu que de sexta-feira tem cookies. Cookies fresquinho, quentinho, é na sexta-feira. E isso, gente, no começo pode ser um pouco difícil, mas depois que pega no breu, não dá conta de vender, de produzir, de produção daquele queridinho seu e naquele dia.
Tá bom? Por quê? Porque você educa o seu cliente. Você educa o seu cliente da maneira que você quer vender. E aí, se você tá ali, ó, todos os dias, o dia que ela não tiver, o cliente sente falta. O dia que você não se faz presente, o cliente sente falta. Então, você tem que ser presente a ponto de o dia que você não aparecer, ele sentir a sua falta. Vocês têm que se colocar numa posição de empreendedora. Vocês não são só boleira, biscoiteira, cozinheira, vocês são empreendedoras e é isso que eu trago para vocês. Se a sua intenção é viver do que você ama fazer, você tem que entender que você é uma empreendedora. E uma empreendedora, ela não cuida só da cozinha. Você vai perceber ao longo do tempo que a cozinha vai acabar sendo o último lugar que você vai ficar mais. Você começa pela sua paixão, que é a cozinha, mas depois você vai entender que tem tantas outras coisas para você cuidar que você acaba terceirizando a sua cozinha. Mas para quem? Para uma pessoa que seja da sua confiança. E isso é mais para frente, tá, gente? Mas você consegue ainda ganhar muito dinheiro sem ter que terceirizar. Você consegue ganhar muito dinheiro você fazendo tudo. É muita coisa? Sim, é muita coisa, mas é possível. É possível. Então, se é possível, vamos fazer. Você precisa, como empreendedora, cuidar de todas as áreas da sua empresa. E finanças e vendas é o coração da sua empresa. Nenhuma empresa se mantém de pé sem vender. Nenhuma empresa se mantém de pé se não cuidar das suas finanças. Então, assim, sei lá, de repente você quer ir falhar em outras áreas, você pode até falhar. Mas nessas áreas são as áreas que nenhuma empresa pode falhar, tá bom? Eu aqui venho te ajudar nisso, porque receita, tem um monte de gente que ensina, eu sei que vocês aí já estão gabaritadas, já estão prontas até para dar curso, mas eu aqui ensino estratégias para vocês ganharem dinheiro, para vocês fazerem daquilo que vocês amam fazer, se sustentar. É muito legal quando o cliente gosta do seu produto, é muito legal quando você é a referência naquele produto, que você tem aquele queridinho e todo mundo ama aquilo que você faz. É ótimo isso. Ai, fulana de Deus, por que você não vende isso? Isso que você faz é maravilhoso, esse pudim que você faz é maravilhoso. Mas se você não se sustenta com aquilo que você ama fazer, gente, desculpa. Você chama uma pessoa para comer na sua casa e faz uma sobremesa. Então, se você está fazendo bolo, se você está fazendo doce para vender, se profissionalize. Tenha paciência de vir aqui aprender e se especializar a cada dia. Você vai mudar assim do nada? Não, vai ser aos poucos, mas precisa. E até as grandes marcas vai atrás dos seus clientes. Até a Coca-Cola tem estratégias. Você pode ir em lugares inimagináveis. Lá vai ter uma Coca-Cola. Ela se faz presente na nossa vida. Então, parece que não, parece que a Coca-Cola se vende, porque realmente é uma marca, né, que não tem como questionar, mas ela se faz presente em todos os lugares, em todos os momentos, entendeu? É isso que você tem que fazer, você tem que se fazer presente para o seu cliente, você tem que se fazer presente para ele todas as vezes que pensar naquele produto, lembrar de você, tá bom? Então, vou recapitular o que eu falei aqui para vocês. Eu falei para vocês que existem 5 tipos de venda. A venda direta, a venda consultiva, a corporativa, a casada e a consignada. Dessas 5 vendas, na confeitaria, a gente vai usar só 3. A venda direta, que é você produzir e vender para o seu cliente final. A venda corporativa, que é você, como confeiteira e confeitaria, vender por uma outra empresa, que pode ser um buffet, que pode ser uma padaria, que pode ser uma doceria, que pode ser restaurante, que pode ser escolas. Olha quanta coisa eu já falei aqui para vocês, tá bom? E tem a venda consignada, que também pode ter esses pontos de vendas, só que na consignação, o que vai acontecer? Se a pessoa não vender, se a pessoa que ficou responsável por vender o seu produto, ela pode devolver para você. Então, você deixa lá, olha, eu vou deixar o meu produto aqui. Se não vender, eu venho buscar no final do dia, tá bom? Então, essa é uma venda consignada. Funciona muito bem para quem está começando e
você pode muito bem fazer essa venda tranquilamente. Não precisa escolher uma, eu já falei, você pode escolher as 3, uma, ou você pode ir mesclando aí conforme você vê a sua necessidade, tá bom? Então, escolhe o tipo de venda que você vai fazer e segue as 6 dicas que eu falei para vocês. Coloque também formas de pagamento para o seu cliente, de pagar com facilidade, com dinheiro, com Pix, com boleto, com cartão de débito, cartão de crédito, cartão refeição. A única coisa que você não pode fazer é deixar fiado. Fiado você não pode deixar. Por quê? Quem já não tem muita afinidade com vendas, quem não gosta de vender, geralmente não gosta de cobrar também. Então, se você não gosta de vender, não gosta de cobrar, não deixa esse elo solto. Vendeu, recebeu. Não tem essa de ficar no fiado não, tá bom? Fiado é coisa é ultrapassado. E as 6 dicas. Escolhe o seu queridinho. Precifica seu queridinho, quanto custa ele? Precificou seu queridinho? Define quanto você vai vender. Definiu quanto você vai vender? Definiu o seu lucro? Quantidade, quantos dele você vai vender? Definiu quantos você vai vender deles por dia? Define aonde você vai vender. Definiu aonde você vai vender? Constância. Toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, não sei. Você vai educar o seu cliente. Não é o seu cliente que vai te educar. Não é você ficar ali, de braços cruzados esperando o seu cliente chegar. Você define a quantidade, você define onde, você define o preço, você define tudo. Quem é a dona da coisa toda aqui é você. Então, você toma a rédea do seu negócio e faz, tá bom? Internet é a maneira mais incrível que tem de você se relacionar com o seu cliente, você colocar o seu negócio à venda. Gente, quem não tem um Instagram hoje em dia, com seus produtos lá bonitinho, não existe. É assim que as pessoas pensam, sabia? Se você não tem um lugar para você se mostrar, onde você mostra o trabalho, onde mostra você praticamente não existe no mundo. É assim hoje em dia, tá? Aqui o mundo virtual, ele funciona muito bem e é muito barato, não tem custo nenhum. Então, utilize dessa ferramenta para isso, tá bom? Então, não vai deixar de colocar os seus produtos aqui porque você não sabe postar. Procura saber, procura se informar. Tem curso, tem um monte de coisa que você pode fazer. De terça-feira, já falei, ensino aqui pra vocês, tá bom? Todos os dias você vem aqui e abre a sua lojinha. Você vem aqui, a mesma coisa de você tá subindo a porta do seu negócio. Você tá abrindo, oi, bom dia. Coloca ali os seus produtos na prateleira, tira foto, coloca aqui, posta aqui, posta no Instagram, posta em outras redes, posta no WhatsApp, status do WhatsApp, vai atrás do seu cliente. Se faça presente, tenha essa disponibilidade, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pelo dia de hoje, pela nossa terça. É muito, muito, muito bom vir aqui falar com vocês, receber os feedbacks de vocês. Érica, eu tô fazendo aquilo que você falou, tá dando certo. Cada detalhe que vocês aplicam, que dá certo, eu fico muito feliz, meu coração enche de alegria. Então aproveite muito, tá bom, gente? Um beijo pra vocês.